Todos os evangelistas tiveram o seu público-alvo. Essa narrativa é uma narrativa feita pelo evangelista João, o discípulo amado, o discípulo do amor. Alguns dizem o discípulo íntimo. E como eu disse, como cada um tem um público-alvo, eles precisam apresentar Jesus para esse público. Mateus, que é o primeiro na cartilha dos evangelhos, apresenta Jesus para os judeus e o apresenta como o rei dos judeus, como rei, diferente de João, que vai apresentá-lo como filho de Deus. Marcos apresenta Jesus como servo e Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Cada um tem um público-alvo, e esse público-alvo não é difícil de lidar, porque está complexo, cercado, preenchido de algo chamado religiosidade. Trazer essa novidade de evangelho era um desafio, até porque eles já tinham sua cúpula formada diante de pensadores, diante de instrutores, homens que carregavam o peso da instrução. Carregar o peso da instrução não é algo simples de falar, porque é diante de uma cultura totalmente politeísta que se carrega esse peso. Eu não estou falando da cultura romana, eu estou falando da cultura grega, que é a cultura que impera no período dos evangelhos. Uma cultura mística, uma cultura totalmente paganizada. E você trazer algo puro, único, exclusivo, é muito difícil. Você trazer raridades, aonde praticamente tudo é relativo. Então João carrega uma mensagem muito precisa. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, como aquele que era o próprio Deus encarnado. Esse público é difícil porque está se evoluindo diante de um segmento chamado gnósticos. O gnosticismo está na sua efusão, onde eles pregam, velam, aplicam que o homem é o foco, que o homem é o principal. É o humanismo que a Bíblia apresenta como aquilo que nós conhecemos como satânico, o homem ser o centro de todas as coisas. Então, eles negavam que Cristo era 100% divino. Eles acreditavam que ele era um profeta, um homem ungido, um homem cheio, mas não Deus, mas não Cristo. Somente Jesus, o homem. Então João vai trazer uma linguagem focada nesse combate. Ele vai tentar usar a narrativa que nós temos em mãos para combater esse pensamento mentiroso, pois Jesus, ele de fato era, é e sempre será Deus. Não é Jesus que está mandando João provar nada, até porque Jesus não precisa provar nada. Mas João foi o homem que teve uma luneta diferente de qualquer outro apóstolo. Ele viveu coisas, ele presenciou coisas, que mesmo vivendo no rol dos discípulos, os outros discípulos não viveram. Por exemplo, a narrativa dos últimos minutos de Jesus na cruz, Mateus não tinha autoridade para falar. Lucas estudou à luz de Maria, não tinha autoridade para falar. Marcos estudou à luz de Pedro, também não tinha autoridade para falar. A única testemunha literal das últimas falas, dos acontecimentos no Calvário, foi João, pois a própria palavra de Deus diz que João foi o único que permaneceu aos pés da cruz. Por isso que o Espírito de Deus me trouxe a falar hoje sobre João, para te motivar a ter e obter diante de Deus coisas raras, que poucas pessoas obterão. Por que eu estou te induzindo a isso? Porque a mesa é para todos, mas o Calvário é para poucos. Na mesa vai ter até Tomé, na mesa até Judas, até um certo período, vai se assentar, mas Calvário, só aqueles que decidiram, vou um pouco adiante. Por isso que João é o único que expressa essa palavra, lá no horto, lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus, só João usa essa frase, Jesus chega para os três e diz assim:
vamos um pouco mais adiante. Vamos um pouco mais adiante. Eu sei que talvez você já tenha 10, 15, 20 anos de crente, já ouviu tantas mensagens, já viveu tantas coisas na presença de Deus, mas diante do que o Espírito Santo nos propôs essa noite, é a mesma frase que o João aplica dentro de nós: vamos um pouco mais adiante. Essa é a proposta de Deus para nós. João, ele vai narrar os pormenores dos milagres públicos de Jesus, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ele é o único que fala do Cristo como verbo, do princípio, como criador de todas as coisas, aquilo que Paulo fala em Filipenses 2. Nada do que foi feito se fez, senão por intermédio dele. No capítulo 2, João também é o único que narra o começo de Jesus. Narrar o começo de alguém é algo crucial, importantíssimo. Se tem uma fase que você nunca vai esquecer, é o teu começo. O mear talvez você esqueça, a trajetória no seu desenvolvimento também, mas o começo ninguém consegue esquecer. João narra o começo de Jesus, até porque Mateus não estava lá. Lucas, até então, não era nem doutor e nem começou as suas pesquisas sobre Jesus. Marcos era um aprendiz de sacerdote, não foi uma testemunha ocular, ele aprendeu aos pés de Pedro, nem sonhava em estar lá. Por isso João é o único que narra o começo de Jesus. E ele narra ensinando uma lição: Jesus começou dando o melhor. Vou repetir: Jesus começou dando o melhor. Não é fala minha, é fala de alguém que nem sabe quem foi que deu aquele vinho, que era para ser o inferior, mas é o melhor até agora. Jesus começou dando o seu melhor, dando o seu melhor. Escute o que eu vou dizer. Ele deu o melhor vinho. Vinho é o ápice daquilo que se pode tomar na Palestina antiga. Eu estou falando de algo que alguém bebia, e quando bebia, tinha a pureza, tinha o olhar cirúrgico, se era bom ou se era ruim. Alguém que você conhece hoje como bom em decifrar um bom vinho, na época de Jesus, qualquer judeu era perito nisso, porque era cultura, era algo natural. Mesmo tendo os homens todo esse recurso de experiência, alguém que é um mestre-sala está abrindo a boca para dizer: esse vinho aqui é o melhor até agora. Eu estou falando de um casamento que dura aproximadamente 7 dias, aonde a escolha do vinho é totalmente responsabilidade do mestre-sala, pois isso honraria aquela família. Alguém poderia propagar dias depois: aquela família é abençoada, porque o vinho da festa foi bom, foi o melhor, foi proveitoso. E Jesus está sendo apresentado no seu início como alguém que apresenta o começo, que dá o melhor para tudo aquilo que faz. Mas olha o paradoxo de João, porque no primeiro milagre ele dá o melhor, mas quando ele está no Gólgota e ele pede água para beber ou algo para beber, a Bíblia diz que os homens deram a ele o pior. Olha o paradoxo. Jesus deu o melhor, mas quando foi para ele receber através de um pedido, o que deram para ele? Vinagre, o pior. E não é um vinagre que a gente usa para tempero, é o vinagre usado para limpeza pessoal, aonde tem uma palavra de um elemento chamado isopo, lá em João 19, que era a esponja onde os soldados usavam para limpar suas partes íntimas. Jesus começou dando o melhor, ele está terminando, e sabe o que os homens lhe oferecem? Resíduos de urina.
E com isso o Espírito Santo está movendo algo em nós, nos explicando que nem tudo aquilo que você oferece é o que vai retornar para você. Nem tudo aquilo que você dá é que os homens te darão também. Mas o importante não é você ser lembrado por aquilo que te deram, é você ser lembrado por aquilo que você ofereceu. Deu para entender? Então você que tem chamada, você que tem ministério, você pode oferecer o melhor vinho. Não quer dizer que vão preparar o banquete para você, mas fique tranquilo, está registrado o teu melhor, está registrado o que você fez, não foi lançado no mar do esquecimento. Dê o melhor vinho, mesmo que o retorno seja fezes ou urinas. Jesus começou o seu ministério estabelecendo o melhor vinho, evidenciando o seu reino em uma família. Jesus está concluindo o seu ministério em João 19, também estabelecendo família. Quando ele olha para Maria e diz assim: Maria, ô mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para João e diz assim: João, eis aí a tua mãe. A partir de hoje, ele é sua família e ela é a sua família. Ele começou através de uma família e ele termina no Calvário também estabelecendo família. Família é o foco do reino. Tua casa está na mira de Deus. João, ele recebeu uma família lá no Gólgota, no lugar onde não tem muita gente, no lugar da caveira, como era conhecido. Jesus estabeleceu família. Não interessa o cenário do contexto que você mora, são nesses cenários que Jesus garante: eu estou estabelecendo a tua família, eu estou fincando a tua família, eu estou estruturando a tua família. É Gólgota, é um lugar feio, mas eis aí, João, como você viu o meu começo, tu terás que ver agora o que eu faço no meu final. Eu estabeleço família, 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 família. Então família é o foco do Evangelho. Ele começa em uma festa de casamento, podendo começar em qualquer outro lugar. Ele prefere começar numa festa de casamento. Ele poderia encerrar fazendo qualquer outro feito, qualquer outro milagre, mas ele entende, mas ele estabelece esse princípio: o maior milagre é uma família criada, estabelecida, estruturada. É isso que eu vim pregar nesse domingo. Deus está te mostrando o teu maior milagre. Não é a chave de um carro, não é a chave de uma casa, não é um nome na praça, é uma família alicerçada pelo Cristo, dono da igreja. Começou na família, terminou na família. Seu primeiro milagre em evidência foi uma família. Seu último milagre em evidência foi dentro de uma casa, foi por uma família. E eu falo de Lázaro. Perceba, tudo que Jesus faz, tudo que os evangelistas apresentam, tem um público-alvo. E João está provando diante do evangelho que ele carrega, que ele não é somente um homem que anda pregando a mensagem do reino, que segundo Lucas 4 é cheio do Espírito Santo, mas ele também é 100% Deus. O evangelho de João apresenta 98 vezes a palavra crer. Por quê? Porque ele não apresenta algo material, ele apresenta algo imaterial. Ele não apresenta algo físico, ele apresenta algo metafísico. E se eu quero alcançar esse nível, eu preciso ouvir o que João está falando 98 vezes: crer, 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 crer. Perceba que ele não fala em nenhum momento, por mais que nós sabemos que há um caminho sim para a aproximação, mas não é o primeiro critério. Ele não disse sacrifique, ele não está dizendo se derrame, se humilhe. A primeira coisa que João enfatiza no evangelho que ele apresenta é crer. Crer, crer nunca foi tão difícil para uma geração que está acostumada com as coisas naturais. É João dizendo: eu quero atrair vocês para uma visão que Mateus
Deus não apresenta nem Marcos, nem Lucas, nem os fariseus, nem os escribas, nem os herodianos. Eu quero apresentar para vocês uma luneta profética. Ele é Deus. Como Deus, Ele apresenta Jesus com poder acima da natureza. Como Deus, Ele apresenta Jesus com poder acima do tempo. Como Deus, Ele apresenta Jesus com poder acima da geografia. Perceba, todos os milagres em evidência que João narra, ele está indo na contramão da biologia, da ciência, da geografia, da religião, provando, vocês não querem acreditar, mas a evidência está aí. Ele anda sobre as águas, ele multiplica pães, ele ressuscita mortos, ele cura os enfermos. Aleluia. Coloque ele agora dentro de uma sala, rabinos, e tente estudá-lo. João não professa muita gente reconhecendo Jesus como Messias, mas ele professa a natureza se dobrando diante dele, reconhecendo: ele é o Criador. Se os homens não querem, a natureza está pregando. Se os homens não querem, as pedras estão clamando. Se você não acredita, o universo se dobra dizendo: ele é o Deus Criador. Aleluia, aleluia. Estou sentindo ele aqui, irmão. Eu não quero ser chato com isso, mas olhe para alguém que está do seu lado. Eu tenho só 10 minutos. E diga para ele: o verbo encarnado. Diga: o verbo encarnado é o Deus Criador, que opera no campo do invisível, do sobrenatural. É Ele que quer te tirar desse marasmo e te levar para algo sobrenatural. A igreja precisa pregar o Deus Todo-Poderoso. E ele começa já confundindo a física, a química, transcodificando todo o sistema de água para uma compostura totalmente diferente, quimicamente falando, de um vinho. Convidado para uma festa, não tem o seu grupo completo, e tem gente que está esperando começar, se pautando naquilo que está faltando. Não, começa que Deus vai dando forma. Se Jesus não começou com um grupo completo de discípulos, por que tu está esperando essa galera te apoiar, esse negócio aumentar? Só começa, porque eles vão sendo convencidos conforme tu vais fazendo. Está entendendo? Ele só tinha Pedro, ele só tinha Tiago, André, Felipe e Natanael. Aqui não tem ainda Levi, aqui não chegou Bartolomeu, ou melhor, Simão Zelote, Bartolomeu é Felipe. Então entendo o que eu estou falando. Diante desse texto, Jesus começou, mesmo não tendo uma equipe completa, mas está escrito que naquele grande dia, Ele deu início ao seu ministério. Algo sobrenatural acontece, mas o mais interessante no texto é o anonimato do milagre. Mas pastor, a gente aprendeu até hoje que o milagre foi público, mas não ficou famoso. O próprio mestre Sala não entende, pergunta para o noivo: tu guardou o melhor vinho até agora? Não confunda algo que é público com aquilo que é evidenciado. Tem coisas que vêm a público, mas não se evidencia, até porque ainda não era o tempo, mas aconteceu. Jesus está lá, é um homem cheio do Espírito Santo e ensina uma verdade, que a verdadeira maturidade espiritual está no seu posicionamento diante da sociedade, não no azedume do teu isolamento. Quem é espiritual mesmo, a gente não vê aqui dentro, a gente vê no equilíbrio social que ele apresenta do lado de fora. Jesus é o Filho de Deus, está estabelecendo o reino, mas não faltou a um convite de um simples casamento. Porque não é sobre quem convida, é quem está sendo convidado. Não é sobre quem vai estar lá, é sobre você que vai.
Ele não deixa de focar nos seus princípios, ele não deixa de focar no estabelecimento do reino, mas ele tem uma verdade a nos ensinar. Você pode entrar e sair de qualquer lugar, só se mantenha com foco no propósito. Maria chega e fala: o vinho acabou. É o 0%, é o zero absoluto, acabou. É literal, acabou, vai dar ruim. Estou falando de uma cultura extremamente exigente nas festas. Jesus olha para ela e disse assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o quê? Ainda não é chegado o quê? Ele falou da hora dele, não da hora dela. Porque ela procura ele como Deus, não como filho. Então ele vai responder para ela como Deus, não como filho. Ela procura ele no tempo Cronos, mas ele responde ela no tempo Kairos. E a diferença é que o Cronos ele tem um fluxo, o Kairos não tem um fluxo, ele tem uma data. Meu Deus. Vou repetir, a diferença do Kairos para o Cronos é que o Cronos ele tem um fluxo. Se você sorrir ou não, o tempo passa. Se você comer ou não, o tempo passa. Se você dormir ou não, o tempo passa. Mas o Kairos não, ele tem uma data para se manifestar. Está entendendo? Porque você está aí agoniado, porque o Cronos está passando, pensando que está anulando o Kairos de Deus. Fique tranquilo, já está marcada a data do começo, do milagre, do estabelecimento. O Cronos não anula o Kairos. E tem hora que você vai orar no Cronos, e na maioria das vezes Deus vai te responder no Kairos. Porque quando ela sai, ela entende: epa, eu acho que eu falei com ele como Deus, né? Então vou virar para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Ela cantou a bola. Peraí, ele não disse não, ele só disse que não é a hora. Sabe qual é a maravilha do Kairos? É que ele pode alternar de frações de segundo para segundos, minutos, dias, meses, anos ou décadas ou milênios. É um tempo imprevisível. Você não entendeu ainda, né? Se eu estou pregando algo de Deus para a tua vida, a qualquer momento o Kairos de Deus pode chegar na tua casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Foi no mesmo cenário, no zero absoluto, que aquela festa saiu do zero absoluto para o 100% em questões de minutos. Eu disse minutos. Ela fala com os servos, e quando ela fala com os servos, Maria sai de cena. Porque depois que você faz o pedido, não procure ficar em cena. Já fez, já detectou o problema, já levou para quem vai resolver? Deixa que a cena é todinha dele agora. Perceba a narrativa do texto. Jesus entra em cena a partir da oração, do pedido, da súplica de Maria. Só que tem gente que ora, mas quer ser o centro. Tem gente que ora e quer ser o protagonista. Meu irmão, orou, então fica tranquilo, porque agora é ele que vai aparecer, e vai ser ordem de baixo, de cima, do lado direito e esquerdo. O que não mais parou no texto foi Jesus aparecendo. Ele disse o quê? Olhou para os servos: enchei as talhas. E os servos encheram as talhas até em cima. Jesus falou: tirai e levai para o mestre-sala. Tiraram e levaram. Foi falado aqui sobre os leprosos, que somente um agradeceu. Jesus não tinha curado eles ainda, tá? Jesus falou: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Aí está escrito assim: enquanto eles iam. Eles não levaram para o mestre-sala a taça cheia de vinho. Quando o mestre-sala pegou e colocou na mão, ou melhor, quando o mestre-sala pegou para beber, na hora, a água foi transformada em vinho. Por quê? Porque o milagre está no processo.
Não havia nenhuma referência anterior de milagre para eles se pautarem. É algo inusitado, é algo novo. Vai começar agora. Ou você crê, ou você não crê. Leva essa água, porque quando alguém beber não vai ser mais água, vai ser o melhor vinho que alguém vai experimentar. Está entendendo? Eu encerro essa palavra dizendo: se você tem fé, enche as talhas de água hoje. Não espere que acomode. Só me camante, obedece, andagai. Só coloca para alguém beber, que alguém da tua casa vai dizer: nunca antes eu desfrutei uma alegria como essa. Aquilo que era para ser vergonha, como disse Isaías, eu, Senhor, vou transformar em dupla honra. Beba o melhor vinho que eu te dou nessa noite. Quem crê nisso fica de pé glorificando ao Rei da Glória. O processo revela o milagre. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Tu és fiel e Tu és o mesmo. E eu creio, Jesus, que o que está nas nossas mãos hoje, o que já foi derramado sobre nós, ao ser comunicado, compartilhado com alguém da nossa casa, será o melhor vinho que alguém vai tomar. Será a alegria do alto, a alegria de vida. Nessa noite, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, dá fé para o meu irmão e para a minha irmã, aquele que pensou que iria dar errado, aquilo que já estava certo para ser frustração. Meu Deus, Tu és a surpresa, Tu és o Deus que dá a última palavra. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que enquanto a Tua igreja está orando aqui agora, é derramado vinho novo sobre cada vida agora. Você que crê, receba agora. Você que crê, receba aí agora. Ele está te tocando aí agora. Ele está te convencendo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ele está compartilhando essa nova face. Ele está dizendo: agora levanta a tua cabeça, porque alguém falou que ia chegar no zero absoluto, mas eu estou trazendo o melhor vinho essa noite. Recebe essa palavra no seu coração.